Nós, escritores, não podemos discriminar as palavras. Não tem sentido um escritor dizer, eu não posso usar isso. Quando você escreve para todos, toda palavra tem que ser usada. Rubem Fonseca. Esse era Rubem Fonseca, e ele usou as palavras. Ah, como usou! Adjetivo, pronomes, verbos, advérbios, locuções e palavrão, muito palavrão. Mas antes de sabermos sobre sua linguagem, vamos conhecer um pouquinho da sua história? Mineiro, José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, em 11 de maio de 1925. Ainda menino, ali por volta dos seus 8 anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, cidade que o acolheu e foi cenário de seus livros. O jovem Rubem Fonseca se formou em Direito e, na busca por uma carreira mais estável, ele acabou ingressando na polícia. Sim, na polícia. Durante 6 anos, Rubem Fonseca trabalhou no 16º Distrito de Polícia de São Cristóvão. Nesse período, ele se destacou na escola de polícia e fez vários cursos. Inclusive, chegou a morar nos Estados Unidos, onde acabou cursando também administração. Mas sua área de interesse era a psicologia criminal, disciplina que ele chegou a lecionar na Fundação Getúlio Vargas. Rubem Fonseca não atuou diretamente nas ruas, como investigador de polícia, ou delegado, ou policial. Sua atuação era no gabinete, uma espécie de relações públicas, o que não o impediu de vivenciar histórias de crime e o que essas causavam na sociedade. Rubem Fonseca viu de perto a condição humana em seu limite, e isso foi fundamental para sua obra e para a literatura brasileira. Aí veio um período controverso. Quando ele saiu da polícia, ele foi trabalhar no Instituto de Pesquisas Sociais, o IPES, órgão ligado aos militares e que foi um instrumento fundamental para a conspiração contra o governo Jango. Muitos dizem que Rubem Fonseca apoiou a ditadura militar. Posteriormente, ali por volta dos anos 1980 ou 1990, ele chegou a negar. Não se sabe ao certo se ele apoiou ou não o regime ditatorial. Passado o período de trabalho na polícia e no IPES, Rubem Fonseca inicia, em 1963, sua carreira literária. Foi neste ano que ele publicou Os Prisioneiros, um livro de contos. Depois, ele não parou mais. Vieram Coleira do Cão, Lúcia McCartney, que rendeu seu primeiro prêmio Jabuti, O Homem de Fevereiro ou Março e o romance O Caso Morel. Em 1975, Rubem Fonseca publica Feliz Ano Novo. O livro de contos foi um sucesso absoluto. Chegou a vender 30 mil exemplares e estava chegando ali na sua 4ª edição, quando no ano seguinte, em 1976, ele foi censurado pelo governo ditatorial, alegando ser obsceno e contrário à moral e aos bons costumes. Feliz Ano Novo só voltou a ser publicado em 1989, quando Rubem Fonseca venceu uma batalha judicial e já era também período de redemocratização no Brasil. A rua cheia de gente, digo dentro da minha cabeça, e às vezes para fora, está todo mundo me devendo. Estão me devendo comida, buceta, cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dentes. Estão me devendo. Esse trecho faz parte do conto O Cobrador, um dos mais famosos do autor, que foi publicado no livro de mesmo nome no ano de 1979. O conto, como toda a obra do autor, traz uma linguagem direta, visual, econômica, bastante influenciada pela literatura americana da época, de autores como Ernest Hemingway, Raymond Chandler e William Faulkner. Em 1960, predominava na literatura brasileira o ambiente rural. Rubem Fonseca joga o urbano com toda a sua dureza e mazelas em seu texto. Cidades que cresciam de forma desordenada, em especial o Rio de Janeiro, se tornam um cenário de suas histórias. E os tipos saídos desse ambiente, os seus personagens. Rubem Fonseca, de forma ímpar,
colocou a palavra oral na boca de todos os tipos possíveis. Marginais, prostitutas, médicos, executivos, delegados de polícia, policiais, escritores. Todos tiveram uma forma diferenciada da oralidade de se manifestar em suas obras. Rubem Fonseca não poupou o leitor de nenhum detalhe das falas grosseiras ou das atrocidades que aconteciam em suas narrativas. A linguagem visual de sua obra possibilitou que ela fosse facilmente adaptada para diversos produtos audiovisuais. Agosto, romance que trata ali da história de Getúlio Vargas, foi adaptado e virou minissérie na Rede Globo, de muito sucesso. Mandrake virou série na HBO. Buffy Spallanzani e A Grande Arte se tornaram filmes. A Grande Arte foi dirigida pelo Walter Salles, aquele de Central do Brasil. Além disso, o realismo e o brutalismo, ao qual o crítico Alfredo Bozzi se referia, influenciou diversas gerações de escritores, entre eles Rafael Montes, Patrícia Mello, Ana Paula Maia, Marçal Aquino e outros. Como a obra de tamanha importância na literatura brasileira, prêmios não faltaram para Rubem Fonseca. Só Jabuti foram 6. Ainda teve o Camões, que é o principal prêmio da língua portuguesa, o Machado de Assis, que pelo conjunto da obra, e muitos outros. Rubem Fonseca tinha lá suas peculiaridades. Ele era considerado recluso, que não gostava de dar entrevistas, não participava de eventos de sessão de autógrafos, de premiações. Mas amigos como os escritores, Zuenir Ventura e Marçal Aquino, em vídeos que a gente acha por aí no YouTube, disseram que ele era um cara muito bem-humorado e que ele gostava de verdade era de conversar com as pessoas nas suas caminhadas e passeios pelas ruas do bairro que vivia no Rio de Janeiro. Rubem Fonseca faleceu aos 94 anos, no dia 15 de abril de 2020. Sua obra, bastante vasta, cheia de contos e romances, fica aí para a nossa literatura. Ler nos torna melhor, permite que a gente entenda melhor o outro e permite que a gente entenda melhor a nós mesmos. Ler Rubem Fonseca é também entender o Brasil de agora. Após um ano de sua morte, através deste vídeo, o Cefet MG homenageia Rubem Fonseca por sua grande influência na literatura contemporânea. Nós, escritores, não podemos discriminar as palavras. Não tem sentido um escritor dizer, eu não posso usar isso. Quando você escreve para todos, toda palavra tem que ser usada. Rubem Fonseca. Esse era Rubem Fonseca, e ele usou as palavras. Ah, como usou! Adjetivo, pronomes, verbos, advérbios, locuções e palavrão. Muito palavrão. Mas antes de sabermos sobre sua linguagem, vamos conhecer um pouquinho da sua história? Mineiro, José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, em 11 de maio de 1925. Ainda menino, ali por volta dos seus 8 anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, cidade que o acolheu e foi cenário de seus livros. O jovem Rubem Fonseca se formou em Direito, e na busca por uma carreira mais estável, ele acabou ingressando na polícia. Sim, na polícia. Durante 6 anos, Rubem Fonseca trabalhou no 16º Distrito de Polícia de São Cristóvão. Nesse período, ele se destacou na escola de polícia e fez vários cursos. Inclusive, chegou a morar nos Estados Unidos, onde acabou cursando também administração. Mas sua área de interesse era psicologia criminal, disciplina que ele chegou a lecionar na Fundação Getúlio Vargas. Rubem Fonseca não atuou diretamente nas ruas,
como investigador de polícia, ou delegado, ou policial. Sua atuação era no gabinete, uma espécie de relações públicas, o que não o impediu de vivenciar histórias de crime e o que essas causavam na sociedade. Rubem Fonseca viu de perto a condição humana em seu limite, e isso foi fundamental para sua obra e para a literatura brasileira. Aí veio um período controverso. Quando ele saiu da polícia, ele foi trabalhar no Instituto de Pesquisas Sociais, o IPES, órgão ligado aos militares e que foi um instrumento fundamental para a conspiração contra o governo Jango. Muitos dizem que Rubem Fonseca apoiou a ditadura militar. Posteriormente, ali por volta dos anos 1980 ou 1990, ele chegou a negar. Não se sabe ao certo se ele apoiou ou não o regime ditatorial. Passado o período de trabalho na polícia e no IPES, Rubem Fonseca inicia, em 1963, sua carreira literária. Foi neste ano que ele publicou Os Prisioneiros, um livro de contos. Depois, ele não parou mais. Vieram Coleira do Cão, Lúcia Macartney, que rendeu seu primeiro prêmio Jabuti, O Homem de Fevereiro ou Março e o romance O Caso Morel. Em 1975, Rubem Fonseca publica Feliz Ano Novo. O livro de contos foi um sucesso absoluto. Chegou a vender 30 mil exemplares e estava chegando ali na sua 4ª edição, quando no ano seguinte, em 1976, ele foi censurado pelo governo ditatorial, alegando ser obsceno e contrário à moral e aos bons costumes. Feliz Ano Novo só voltou a ser publicado em 1989, quando Rubem Fonseca venceu uma batalha judicial e já era também período de redemocratização no Brasil. Em 1960, predominava na literatura brasileira o ambiente rural. Rubem Fonseca joga o urbano com toda a sua dureza e mazelas em seu texto. Cidades que cresciam de forma desordenada, em especial o Rio de Janeiro, se tornam um cenário de suas histórias, e os tipos saídos desse ambiente, os seus personagens. Rubem Fonseca, de forma ímpar, colocou a palavra oral na boca de todos os tipos possíveis. Marginais, prostitutas, médicos, executivos, delegados de polícia, policiais, escritores. Todos tiveram uma forma diferenciada da oralidade de se manifestar em suas obras. Rubem Fonseca não poupou o leitor de nenhum detalhe das falas grosseiras ou das atrocidades que aconteciam em suas narrativas. A linguagem visual de sua obra possibilitou que ela fosse facilmente adaptada para diversos produtos audiovisuais. Agosto, romance que trata ali da história do Getúlio Vargas, foi adaptado e virou minissérie na Rede Globo, de muito sucesso. Mandrake virou série na HBO. Buffy Spallanzani e A Grande Arte se tornaram filmes. A Grande Arte foi dirigida pelo Walter Salles, aquele de Central do Brasil. Além disso, o realismo e o brutalismo ao qual o crítico Alfredo Bozzi se referia influenciou diversas gerações de escritores, entre eles Rafael Montes, Patrícia Mello, Ana Paula Maia, Marçal Aquino e outros. Como uma obra de tamanha importância na literatura brasileira, prêmios não faltaram para Rubem Fonseca. Só Jabuti foram 6. Ainda teve o Camões, que é o principal prêmio da língua portuguesa, o Machado de Assis, que pelo conjunto da obra, e muitos outros. Rubem Fonseca tinha lá suas peculiaridades. Ele era considerado recluso, que não gostava de dar entrevistas, não participava de eventos de sessão de autógrafos, de premiações. Mas amigos como os escritores, Zoenir Ventura e Marçal Aquino, em vídeos que a gente acha por aí no YouTube, disseram que ele era um cara muito bem-humorado e que ele gostava de verdade, era de conversar com as pessoas nas suas caminhadas e passeios pelas ruas do bairro que vivia no Rio de Janeiro. Rubem Fonseca faleceu aos 94 anos, no dia 15 de abril de 2020. Sua obra, bastante vasta, cheia de contos e romances, fica aí para a nossa literatura. Ler nos torna melhor,
permite que a gente entenda melhor o outro e permite que a gente entenda melhor a nós mesmos.